Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um curso gratuito que inicia aqui nessa semana junto comigo. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Isabela Plaza e há mais de 6 anos eu trabalho ajudando pessoas a terem seu próprio negócio em casa, fazendo e vendendo seus doces, seus bolos, ter a sua renda extra ou fazer da confeitaria sua renda principal. Mesmo que essas pessoas nunca tenham feito um brigadeiro na vida ou um bolo na vida, com os meus cursos elas conseguem fazer e vender com facilidade, porque eu ensino passo a passo, super simples e super fácil para você realmente começar. E se você já tem experiência e quer agregar ainda mais conhecimento, você também está no lugar certo, porque eu vou te passar aqui dicas valiosas de anos de experiência para que você não perca mais os seus ingredientes, os seus bolos, os seus doces, tá bom? Então tudo que você vai aprender aqui comigo pode ficar tranquila que eu explico passo a passo com muita facilidade, tá bom? Esse nosso curso que está iniciando hoje é o de bolos caseiros da vovó. Sabe aqueles bolinhos caseiros que faz o maior sucesso, que o pessoal vende muito todas as épocas do ano e que dá para você vender ele barato e ter um lucro muito bom? Pois é, são esses bolos que eu vou te ensinar. Vou ensinar pra você as massas, as coberturas, como que você faz pra vender. Vou dar dica pra você sobre bolo, porque que o bolo murcha, porque que o bolo queima, porque que o bolo desanda, porque que o bolo dá errado. Vou te ensinar tudo isso. Além disso, eu também te ensino sobre conservação, sobre validade, sobre congelamento, que é uma coisa que vai te ajudar muito, tá bom? Além de tudo isso que eu já te falei, eu também te ensino a precificação, o cálculo correto para você não ter prejuízo. Ainda dou sugestão de venda que muita gente me pergunta, tá bom? Então tudo que você precisa aprender, você vai aprender aqui comigo nesse curso. Nosso curso tem duração de 1 semana aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Os grupos vão ser abertos pela manhã e à noite para que vocês possam tirar as suas dúvidas, tá? Então, é muito importante que você preste atenção no que eu vou te falar agora, tá? Antes da gente começar a fazer o nosso curso, né, a nossa prática, tá? Vocês vão ver que as minhas aulas são bem práticas. Quem já me conhece sabe isso. Eu dou aula bem prática, tudo explicadinho, tintim por tintim, pra não ter dúvida, tá bom? Os meus cursos, as dúvidas são muito poucas, porque eu já tiro a maioria das dúvidas na própria aula. Então eu vou te explicar como funciona direitinho o nosso curso, tá? Tem duração de 1 semana dentro do WhatsApp com 3 videoaulas. Além dessas 3 videoaulas, tem ainda vídeos complementares, tá bom? Você está aqui na nossa primeira aula, você vai ter amanhã a segunda aula e depois de amanhã a terceira aula, tá bom? Após isso, as aulas ainda são revisadas até o final da semana, tá? Então, todos os dias as aulas são enviadas às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Isso quer dizer que você só pode ver nesses horários? Não, você tem o dia todo para assistir às aulas, tá bom? As aulas só saem do ar no final da semana, que é quando nós encerramos o curso, tá bom? Esses nossos cursos não são abertos muitas vezes, tá? Então aproveita essa oportunidade que você tá tendo, assiste às aulas, tira suas dúvidas, porque a gente não sabe quando abre novamente, tá bom? É por tempo indeterminado, a gente não consegue saber, tá? Por conta da turma que a gente atende, que a gente geralmente atende bastante alunos, tá bom? Então, gente, como funciona? As aulas são enviadas às 8 da manhã e às 6 da tarde. Se não conseguiu assistir às 8, não tem problema, a gente envia a aula lá à tarde novamente. O link da aula fica no WhatsApp o dia todo no grupo, você pode clicar lá e assistir essa aula à vontade, tá bom? É pra você aprender, assiste com bastante calma. Os grupos são abertos pela manhã, tá? Às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Se surgir algum imprevisto e a gente precisar modificar o horário de abertura, vai ser informado, tá? Mas o nosso horário padrão é esse. Se atentem aos recadinhos do grupo, tá bom? Que lá a gente passa todas as informações também. É muito importante que você leia todas as informações, tá bom? Você tá dentro de um curso, tá tendo a oportunidade de aprender, então não perde essa chance, tá bom? Aproveita ao máximo isso que a gente tá te oferecendo, que é esse curso gratuito, tá bom? Então, a gente vai abrir os grupos pela manhã e à noite, para você tirar as suas dúvidas. Não conseguiu assistir a aula de manhã e não conseguiu tirar a dúvida de manhã? Não tem problema, assiste a aula depois, que à noite a gente também está com o grupo aberto, dando total atenção a vocês, tá bom? Meu suporte é um dos melhores que você vai ver pela internet e dentro dos cursos, tá bom? Então pode ficar tranquila que sua dúvida vai ser sanada, tá bom? Pode interagir, pode conversar com as outras alunas, tira suas dúvidas, todas as dúvidas são respondidas diretamente por mim, tá bom? Então pode ficar em paz que
sua dúvida vai ser esclarecida, tá bom? Não se preocupa com isso. Como que vai ser a nossa sequência de aulas? A nossa sequência de aulas, como eu falei, são 3 videoaulas que ainda ficam no ar até sexta-feira, são revisadas, a gente tira as dúvidas de vocês, então vai ser uma semana de muito proveito e muito aprendizado, tá bom? Hoje, no nosso dia 1, na nossa videoaula número 1, a gente vai aprender a fazer, e eu não te ensino só receita não, viu? Eu ensino você também tudo que você precisa saber pra fazer aí seus bolos e dar certo, tá? E também te ensino a vender, se é isso que você realmente quer. Você vai conseguir com toda a certeza do mundo. Bom, então hoje a gente vai aprender a fazer a nossa massa branca, tá? De bolinho caseiro. É uma massa super fofa, que desmancha na boca, ela derrete na boca e além disso a gente ainda vai fazer a massa formigueiro, tá? Então hoje a gente vai fazer o bolo simples, a massa básica branca, tá? Uma massa coringa que você pode usar para várias coisas e a gente ainda vai fazer a massa de bolo formigueiro, tá bom? Além de tudo isso, ao final da nossa massa, eu vou ensinar pra você todos os truques e técnicas pro seu bolo não murchar, pro seu bolo não abaixar, pro seu bolo não ficar com aquele aspecto grosseiro, embatumado, pro seu bolo não queimar, tá bom? Tudo que você precisa saber pra não perder a sua receita, gente, porque é muito triste o que eu já ouvi de gente falando que perdeu o bolo, que perdeu os ingredientes, que só tinha aqueles ingredientes certinhos pra fazer a receita e acabou perdendo, e eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que eu vou te ensinar tudo que eu sei pra que isso não ocorra com você, tá? Porque eu sei como é triste a gente perder uma receita, que a gente gastou dinheiro, gastou tempo, gastou gás, tá? É super chato isso, né? Ninguém gosta. Então, fica comigo até o final da aula que eu vou te passar todas essas dicas. Por que que abaixa o bolo, por que que murcha, por que que queima, por que que fica com aquele aspecto pesado. Isso não vai mais acontecer com você. É só seguir à risca as minhas recomendações, tá bom? Então, essa nossa aula de hoje é focada nisso, nessas massas que eu te falei, mas nessas técnicas e dicas para você não perder suas receitas. Na nossa aula de amanhã, a gente vai aprender a fazer minha massa especial de chocolate, tá? Para bolo caseiro da vovó. Então é uma massa incrível de chocolate que você vai adorar. É uma massa super versátil que você consegue fazer. Ela não leva leite, tá? Nossa massa de amanhã de chocolate. Vocês vão ver como ela fica super grande e fofinha. Também assim desmancha na boca, uma massa maravilhosa para vários tipos de bolo que você quiser fazer. Você pode usar essa massa que eu vou te ensinar amanhã, tá bom? Além disso, amanhã nossa aula também é focada em congelamento, conservação e validade. Então, dúvidas sobre conservação, congelamento e validade vão ser esclarecidas na aula de amanhã diretamente comigo durante o nosso vídeo, tá bom? Não se preocupa, não assiste correndo, presta bastante atenção. Não se preocupa também em anotar as receitas, tá? Porque um dia depois da nossa última aula, eu envio todas as receitas por escrito aí, bem bonitinho pra vocês, todas as dicas, tudo certinho, tá bom? Então não se preocupa em perder tempo anotando, presta atenção no que eu tô falando, aprende. Se quiser anotar uma coisinha ou outra já pra ir fazendo seus bolos, pode fazer, tá? Mas não se preocupa com isso, porque as receitas vão ser enviadas com todas as medidas, quantidades, modo de preparo, tudo certinho pra vocês, tá bom? Ao final do nosso curso, tá? Depois da nossa terceira aula, tá bom? A nossa terceira videoaula, né, vai ser focada nas coberturas, né? E além das coberturas, na precificação e na montagem, tá? Dos nossos bolos. Então, a gente vai aprender 4 tipos de cobertura. Vou ensinar pra vocês, na nossa aula 3, fazer 2 tipos de ganache para cobrir os seus bolos, que você vai poder usar para várias outras coisas, essas receitas de ganache que eu vou te ensinar. A ganache de chocolate branco e a ganache de chocolate ao leite, você vai aprender comigo. Além disso, a gente vai cobrir o nosso bolo formigueiro, cobrir o nosso bolo de massa simples, vamos cobrir os nossos bolos de chocolate também, tá? E além disso, te falei 2 coberturas que a gente vai aprender, né? Que é a ganache branca e a ganache de chocolate ao leite. Além disso, eu ainda te ensino a fazer uma cobertura com creme de leite ninho, que assim, gente, é um sucesso de vendas, o bolinho da vovó com creme de leite ninho. Você vai ver que dá pra usar em várias coisas esse creme e é super fácil de fazer. Tenho certeza que você vai ter todos os ingredientes em casa pra já começar a colocar em prática. E também vou te ensinar a fazer uma outra cobertura de chocolate, tá? Que é uma calda incrível de chocolate, com uma consistência excelente para você também cobrir os seus bolos, tá bom? Então essa é a nossa sequência de videoaulas. Assiste com calma, tira suas dúvidas e vamos já começar. Além de tudo isso, ó, aqui estão a maioria dos ingredientes que a gente vai precisar para nossa aula de hoje.
A nossa aula de hoje, a nossa massa branca, tá? Eu vou fazer ela na batedeira pra não perder muito tempo aqui na aula, né? De ficar batendo na mão. Mas só que eu vou falar pra você também a sequência que você pode bater na mão. Essa massa só não pode ser batida no liquidificador, tá bom? A massa de hoje não pode ser batida no liquidificador. Ou é na batedeira, se não tem batedeira, a minha é a planetária. Mas ela dá certo com a batedeira comum também. Já fiz diversas vezes essa massa na batedeira comum. Já fiz essa massa batida na mão e eu vou falar pra você como é que você vai fazer essa massa na mão que dá certo também, tá? Só vou usar a batedeira aqui pra ganhar tempo com vocês, tá bom? Pra gente não ficar enrolando tanto na aula, tá? Mas eu vou te falar a sequência é a mesma se você for bater na batedeira ou na mão. Só não pode bater no liquidificador porque não é uma massa de liquidificador. Batedeira ou mão. Se for bater na mão, gente, ó, um fouet, tá bom? Não tem um fouet, bate com um garfo. Nada é desculpa pra gente não fazer aquilo que a gente quer, né? Tendo assim, as coisas que os ingredientes a gente consegue fazer, não importa como. Só não pode no liquidificador mesmo. Mas se não tem a batedeira, bate na mão. Se não tem o fouet, bate com um garfo. De qualquer forma, você consegue chegar na nossa massa, tá? Que fica incrível, vocês vão adorar, tá? Então, vamos já começar a fazer. Aqui as nossas formas, vou te falar primeiro. Ó, vou tirar aqui algumas coisas. Bom, além disso, eu vou te mostrar já as minhas formas e as medidas, tá bom? Também depois, junto com as receitas escritas no último dia, a gente manda as medidas da forma tudo direitinho, tá bom? Então, tenho aqui as formas, eu vou mostrar pra vocês uma, mas eu não vou utilizar ela, tá bom? Só vou te mostrar e dar a opção, porque o bolinho caseiro da vovó, eu prefiro nas formas menores, tá bom? Ó, mas essa aqui minha, que é a que a gente não vai usar, mas pode usar, ela tem 22 centímetros, ó, você mede forma de ponta a ponta. São 22 centímetros por 9, tá bom? Ó, essa forma aqui. A gente não vai usar, mas se você quiser, uma massa dessa que a gente vai aprender hoje e amanhã, dá pra fazer em uma forma inteira dessa daqui, sem problemas, tá bom? Vou até tirar ela daqui pra não confundir. A que a gente vai utilizar é a forminha de 15 centímetros, ó. Tem 15 centímetros por 9, tá bom? Ela tem 15 aqui. Aqui ela tem um pouco mais, tá bom? Mas você pesquisando por forma de 15 por 9 você encontra, tá? Então é essa forminha aqui. Eu compro pelo Mercado Livre minhas formas, tá? É só você ver o vendedor qualificado que você consegue encontrar, sai super barato, tá bom? Pode ficar tranquila. Ó, então aqui minha forminha. Essa é a nossa massa de hoje, a nossa massa de amanhã dá pra duas formas de 15 centímetros. Tem uma outra forminha de bolinho caseiro que você pode fazer aí um charme, oferecer pros seus clientes, tá? Que é essa daqui, ó, que bonitinha. Do mini, tá? Ó, ainda tem menor do que essa, né? Essa daqui de 8 centímetros, tá bom, gente? Ela é super bonitinha, olha só como fica bonita essa forma. Ela tem 8 centímetros, tá? Então pode ser utilizada também. Também fica bem bonito o seu bolinho caseiro da vovó, tá bom? Nessa forminha pequena e é bacana você ter pra oferecer aí pro seu cliente vários tamanhos, vários preços, tá? Então é bem legal mesmo. Como é que eu unto as minhas formas? Manteiga ou margarina, tá? E farinha de trigo. Vou te ensinar como é que eu faço pra untar a forma. Se você tiver o desmoldante em spray, pode usar, ele é muito bom. Eu não uso ele aqui no vídeo porque muita gente não tem algumas cidades que não é encontrado facilmente, ou às vezes não encontra na loja, ou sai muito caro, tá? Então vou ensinar aqui a forma padrão, do jeito que todo mundo tem em casa. Margarina ou manteiga e farinha de trigo. Eu não gosto muito de untar a forma com óleo, tá? Porque fica muito mais engordurado do que com a margarina ou com a manteiga. Então eu prefiro com a margarina e com a manteiga, que ele fica bem sequinho. Vou te ensinar também a desenformar sem quebrar, tá? Técnica certa, tudo direitinho, tá bom? Então vou já organizar aqui essa bagunça e a gente já vai começar a fazer a nossa massa. Presta bastante atenção nos ingredientes, mas não se apega a anotar. Só anota se você realmente quiser começar a fazer hoje, tá bom? Então vamos já aprender. Então, gente, aqui vamos iniciar falando, ó, dos nossos ingredientes. Vou te mostrar os ingredientes que a gente vai utilizar, depois vou te mostrando a sequência, tá? Tenho aqui 3 xícaras de chá de farinha de trigo. A minha xícara tem 240 ml, tá? Quer dizer que tem 240 gramas de farinha em cada xícara? Não, tá? Líquido e seco é diferente. A base que eu uso é uma xícara de 240 ml. Depois eu envio a tabela de equivalência pra vocês, tá? Mas essa daqui, medidora mesmo, tá? Que eu utilizo, que você encontra em lojas de confeitaria, lojas de R$1, em qualquer lugar você encontra essas medidas medidoras, tá? Essas xícaras medidoras, tá bom?
Se não tiver, pega uma xícara que você tem em casa. O importante é padronizar. Se usou uma xícara para farinha, usa a mesma para açúcar, usa a mesma para leite, tá bom? Usa a mesma para tudo, tá? Mesma coisa vale para colher de sopa. Se estiver utilizando uma colher de sopa medidora, usa para tudo. Se estiver utilizando a colher de sopa de casa, normal mesmo, do jogo de talher, utiliza a mesma. O importante é isso, é você padronizar ali o que você tá usando, tá bom? Então fica tranquila que depois eu envio a tabela de equivalência para ninguém ter problema com isso mais. 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Depois eu envio um vídeo pra vocês também falando do porquê que eu não gosto da farinha com fermento, tá? Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar, tá bom? Tenho aqui 3 colheres de sopa de maisena ou amido de milho, tá? Pode ser da maisena mesmo, a marca, ou pode ser qualquer tipo de amido de milho, tá bom? 3 colheres de sopa. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Aquele fermento químico de bolo normal, tá bom? Tenho 1,5 xícaras de leite em temperatura ambiente. Tenho 3 ovos, ó, também em temperatura ambiente, que isso é muito importante, tá? Não é aquele ovo gigantesco, é um ovo de tamanho normal. Tenho aqui 3 colheres de sopa de margarina, tá? Não tem problema se for com sal, sem sal, qualquer uma você pode utilizar, tá bom? E aqui, por fim, eu tenho, ó, 1 colher de sopa de essência de baunilha. É opcional, eu gosto, que dá um saborzinho a mais pra sua massa, mas se não quiser ou se não tiver em casa, não precisa usar. Essa aqui que eu tô usando é a da Mix, tá? A essência de baunilha, tá bom? Mas se não quiser, não precisa usar, não tem problema, tá? Vou tirar aqui os ingredientes e uma coisa que eu já fiz, já coloquei o meu forno para pré-aquecer por 180 graus. Ele tem que ficar pré-aquecido por mais ou menos uns 10 minutos. Isso é muito importante para o seu bolo dar certo, tá? Então começou a fazer a receita, já liga o forno, deixa ele a 180 graus. Nosso bolo vai ser assado a 180 graus, tá bom? Não mais do que isso, tá? Vou tirar aqui os ingredientes do caminho, que antes de mais nada a gente vai untar as nossas formas, tá? Pra dar certo aí a nossa receita, tá bom? Ó, tirei aqui as coisas mais do caminho pra gente conseguir untar. Vou separar essa margarina, porque a gente vai usar pra massa, tá? Aqui eu tenho margarina também, eu uso a da Qualy, que eu gosto bastante, tá bom? Ó, e eu vou usar um pincel, mas se não tiver um pincel, pega um papel toalha, tá? Que você tiver aí, você meleca o seu pincel na manteiga ou na margarina, tá? Pode ser manteiga também, pra massa também pode usar a manteiga, não tem problema. A diferença é, se você for, ó, tô pincelando, tá? Enquanto a gente vai conversando. Se você for fazer essa massa na mão, você dá uma derretida nessa margarina ou nessa manteiga pra ela bater mais fácil, tá? Na mão e você não ficar ali bastante tempo tendo que fazer a manteiga se dissolver, tá? Então, dá uma derretida nela que fica mais fácil. Unta bem, tá, gente? Todos esses passos são muito importantes. Não unta de qualquer jeito, não. Senão seu bolo não vai desenformar bem, tá? Se tiver usando desmoldante, é só usar somente ele, tá bom? Ó, tô untando bem, tá? Vamos lá. Bom, já untei bem as minhas 2 formas, ó, com a margarina, tá? Agora eu vou pegar a farinha de trigo, ó. E a gente vai jogar um pouquinho aqui e jogar um pouquinho aqui na outra também. Não tem problema se for a mais, a gente tira o excesso depois, tá? E vamos lá, batendo pra essa farinha vai virando, ó, igual eu tô fazendo, pra essa farinha incorporar bem aí na sua manteiga, grudar bem e sua forma ficar bem untada, tá bom? Vamos lá. Sacode pra ela untar bem no meio também, tá? Tudo certinho. Agora eu vou tirar o excesso e prontinho, ó. Muito bem untada a minha forma, tá? Vou untar a outra. Prontinho, minhas 2 formas estão untadas. Vou separar elas aqui, pegar novamente os nossos ingredientes, tá? Vou utilizar esse batedor aqui, tá? Que é o de globo, tá? Para as massas leves, mas se você estiver usando a batedeira normal, usa o batedor tradicional mesmo, tá bom? Se estiver fazendo na mão, com o fouet. A sequência de ingredientes. Vamos lá. Tanto pra batedeira quanto pra bater na mão, tá? Primeiro, o que você vai fazer? Você vai pegar, vou pegar aqui minha espátula, pra ficar fácil de colocar os ingredientes, tá?
você vai colocar, ó, a margarina ou a manteiga, tá? O que você estiver utilizando aí, aqui, minha margarina. Os ovos, tá? Os 3 ovos. Coloquei eles aqui. Gente, eu sempre abro os ovos separados, tá? Abro primeiro um numa vasilhinha separada, depois coloco pro local que eu vou bater tudo junto, tá? Porque senão, se tiver um estragado aí no meio, você perde 3 ovos, né? De ir colocando um junto com o outro. Então, abre um primeiro, coloca, por exemplo, coloquei aqui meus ovos nesse pote, né? Então eu pego esse aqui, coloco um ovo aqui, ok, tá bom, passo pra cá. Quebro outro ovo aqui, ok, tá bom, passo pra cá. Quebro outro ovo aqui, se tiver bom, passo pra cá de novo. Se não tiver, eu jogo fora só esse, eu não perco tudo. E lavo e coloco de novo, tá bom? Pra gente não perder receita também, né? Aqui, o ovo e junto a gente vai colocar o açúcar. Coloquei aqui do outro lado, ó, todo o açúcar, tá bom? Se você for bater na mão, vai batendo bem com o fouet ou com o garfo, né, como eu falei pra vocês, até que a sua massa fique um creme branquinho. Se for bater na batedeira, como eu vou bater, tá? Já vou colocar aqui a minha, preparar ela aqui pra gente fazer. Se você for bater na batedeira como eu, é mais ou menos na velocidade média, 1 minutinho e meio, 2 minutos, tá bom? Batendo bem esse creme pra ficar um creminho bem branco. Eu te mostro como é que ele fica também, tá bom? Ó, vamos lá começar a bater. Bom, feito isso, a gente abre, ó, e vou te mostrar qual que é o ponto que fica, tá bom? Vou pegar aqui novamente minha espátula pra me auxiliar. O ponto desse nosso creme a princípio pra massa, tá? Ó, aqui fica esse creminho branco, você consegue chegar nele, tá? Também batendo na mão, pode ficar tranquila. Depois disso, a gente vai acrescentar a baunilha. Se você não usar, é só não colocar, tá? Ó, coloquei aqui a baunilha junto. Depois disso, a gente vai colocar, ó, o fermento deixa pra lá que a gente vai colocar depois. O amido de milho, a gente já coloca, tá? Aí a gente vai colocar o leite também. Vamos colocar o leite, tudo aqui junto. E a farinha de trigo, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai dar uma leve misturadinha aqui, na mão mesmo, antes de levar o restante pra batedeira, tá? A gente coloca a farinha e dá uma misturada. Se você for bater na mão, você vai batendo, né, e acrescentando a farinha. Se for na batedeira, você vai incorporar a farinha antes de levar pra batedeira, tá? Então, ó, mas vai mexendo delicadamente pra você não quebrar o ponto desse creme que a gente fez antes, né? Com a margarina, com o ovo e com o açúcar, tá? Delicadamente agora. E acrescentei tudo, as 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Vou dar mais uma mexidinha aqui, só pra ela dar uma leve incorporada, tá? Antes da gente levar pra batedeira, tá bom? Ó. Vai mexendo, só pra incorporando. E a gente vai voltar pra batedeira novamente sem o fermento, tá? O fermento é só depois que a gente vai utilizar. Ó, vou te mostrar aqui como que ficou a minha. Ó, incorporada, não tá pronta, a gente tem que bater. Se for bater na mão, bate agora, tá bom? Na batedeira a gente volta essa massa aqui pra batedeira, tá? E vou levar ela pra bater por mais ou menos 1 minutinho e meio novamente, pra incorporar tudo muito bem. Agora, ó, minha massa já tá bem batida, ó. Fiquei com ela na... Olha só a consistência, gente, dessa massa. Fiquei com ela por 1 minutinho e meio só na batedeira, tá? Se for na mão, você bate um pouco mais pra chegar nesse ponto, mas chega também, pode ficar tranquila. Olha só que massa linda! Primeiro eu vou fazer por partes. Tem que ser bem rápido por conta do fermento agora, tá bom? Ó, tenho aqui uma colher de sopa de fermento. Vou acrescentar aqui de uma vez o fermento e mexer delicadamente, tá bom? O fermento ele não pode ficar aqui na massa esperando por muito tempo, por isso que esse seu processo vai precisar ser rápido, tá bom? Ó, incorporei aqui o meu fermento delicadamente aqui nessa massa, tá? Tá bem incorporado, sem nenhuma pelotinha. E agora eu vou pegar uma das minhas formas
e vou passar uma parte da minha receita, tá? Já te mostro o confeito que a gente usa pra fazer o nosso bolo formigueiro. Ó, vou colocar aqui nessa minha forminha. Metade da massa, ó, viram só? Até mais ou menos aqui, ó, até a metade da forma, tá bom? Pra dar certo. Feito isso, a gente deixa ela quietinha aqui. Agora a gente vai fazer o formigueiro, com essa mesma metade da massa a gente vai fazer. A gente vai usar 50 gramas, tá, desse granulado. Pode ser o tradicional, sem problemas, eu tô usando esse que ele é forneável, ó. Esse aqui pra brigadeiro, tá? Esses flocos crocantes, mas eles são forneáveis, eles derretem menos no forno, tá bom? Então por isso que é legal. Tô fazendo pra meia massa. Se você for fazer pra uma massa inteira, você vai usar 100 gramas, tá bom? Ó, vou colocar aqui na minha massa e vou misturar delicadamente. Lembra? Porque ele já está com o fermento, então eu não posso bater ele muito intensamente, tá? É delicadamente que eu vou mexer essa minha massa, tá bom? Ó, vou pegar aqui e passar pra minha forma também. Prontinho, ó, metade da minha massa, ó, deu certinho, gente, metade igualzinha, tá bom? Ó, metade da minha massa é a nossa massa base branca e metade tem o granulado pra fazer o bolo formigueiro. Vou levar lá pro forno por mais ou menos uns 30 a 40 minutinhos, não abre o forno antes dos 30 minutos, depois eu te explico o porquê, tá? Forno a 180 graus, depois eu te mostro quando tirar ela do forno e todos os passos pra você desenformar. Aqui está o nosso bolo formigueiro, ó, acabei de tirar do forno. E aqui está a nossa massa de baunilha, tá? Ó, tirei do forno também. Esse aqui cresceu mais porque ele tem 50 gramas a mais do chocolate, tá? Eu coloco ele, ó, em cima da grade do meu fogão. Fecho as janelas e as portas pra não murchar, tá? E vou deixar ele aqui quietinho por mais ou menos uns 30 minutos até a forma esfriar bem, tá? Eu não coloco ele numa bancada gelada, não coloco ele em cima de um prato, não coloco na pia, porque senão dá choque térmico e ele murcha, tá? Vou explicar isso tudo pra vocês depois. Vamos deixar ele quietinho aqui e a gente já desenforma. Bom, gente, então fizemos aqui, ó, as nossas duas massas. Já estão frias, ó. Tô pegando aqui bem nas duas, ó. Tá friazinha já deixei ele meia hora descansando. O nosso bolo de, ó, formigueiro e a nossa massa básica branca, tá bom? Uma coisa que eu quero esclarecer bem aqui, por que esse daqui cresceu um pouquinho mais, nem que seja ali 1 centímetro a mais, e esse não? Porque esse aqui a gente não pode esquecer que ele tá mais encorpado, porque a gente usou 50 gramas de chocolate aqui nele, tá bom? Bom, então ele cresceu um pouco mais por conta disso. Pode estar se perguntando por que esse branco ficou aqui, ó, mais coradinho em cima, tá? Por conta do açúcar, por conta da baunilha, tá bom? Então se você não colocar baunilha, ele não fica, ó, tá vendo? Mais corado em cima, ele vai ficar mais branco, tá? Porque querendo ou não, a baunilha, ela tem uma corzinha mais forte, tá? Então ela se destaca aqui, fica meio pintadinho aqui em cima. Mas é só aqui em cima, gente, isso aqui não influencia em nada no seu bolo, tá? Você vai cobrir ele ainda, fica um bolo lindo, ó. Nossos dois bolos ficam lindos. Viram só o jeito que eu deixei eles descansando? Eu fechei toda a minha casa, tá? Todas as janelas e as portas pra tirar ele do forno. Agora eu vou falando pra vocês, a gente vai desenformar e eu vou falar as dicas, tá? Já vai pegando essas dicas aí, que são essas dicas que eu te falei no começo, que fazem sua receita dar certo. Primeira dica, já falei pra vocês, mas vou revisar aqui nessa série de dicas. Forno sempre pré-aquecido a 180 graus. Sempre, tá bom? Forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Por mais ou menos 10 minutinhos. Unta a sua forma antes de começar a bater a sua massa, tá? Por que que você tem que fazer isso? Porque o seu fermento, ele não pode ficar nem ali 5, 10 minutos esperando
para ser levado ao forno. O fermento em pó, né, o fermento químico para bolo, ele perde o efeito muito rápido, tá? Então se você fez sua massa, colocou o fermento, aí você ficar esperando para untar a forma, para deixar o forno aquecendo 10 minutos, o seu fermento vai perder o efeito e seu bolo não vai crescer. Essa é uma das coisas que fazem com que o seu bolo não cresça, tá? É deixar o fermento ali esperando você fazer todas as outras coisas. Os passos para fazer um bolo. Começou, arrumou todos os ingredientes, tudo direitinho? Coloca lá o forno para pré-aquecer por 10 minutinhos, tá? Depois disso, já unta a sua forma. Deixa a sua forma untada, prontinha para receber sua massa, tá? Ah, Isabela, mas eu tenho uma encomenda para fazer 10 bolos e meu forno é enorme, ele consegue fazer. São 10 bolos, eu vou precisar aí de, sei lá, 2, 3 receitas. Como que eu faço? Você pode fazer as 2, 3 receitas, mas você vai separando e colocando fermento apenas na parte que você vai. Então, fez uma receita, colocou fermento, coloca na assadeira e já leva pra assar, tá? A outra massa, você pode deixar ela quieta ali, desde que ela não esteja com o fermento, tá bom? Só coloca o fermento, por isso que o fermento é no final, porque ele precisa ser muito rápido, tá? Colocou o fermento, já coloca na assadeira, na forma e já leva pra assar no forno pré-aquecido, tá bom? E por que seu bolo murcha ou seu bolo não cresce quando seu forno não tá pré-aquecido? É aquilo que eu te falei, o seu fermento em pó, ele perde o efeito muito rápido, tá? Ele é pra ser utilizado rápido. Então, o que acontece? Se você acabou de fazer, levou ele pro forno, o seu forno tá frio, não tá pré-aquecido. Seu fermento, até o seu forno chegar na temperatura que ele precisa, que aí leva mais ou menos uns 10 minutos, o que vai acontecer? O seu fermento vai ter perdido o efeito e seu bolo não vai crescer. Por isso que existe esse passo de pré-aquecer o forno. Antigamente, muita gente não conhecia essa técnica, por isso que perdiam os bolos, tá bom? E muita gente hoje acha, ou esquece de pré-aquecer, ou aí vai pré-aquecer só quando já tá com o fermento pronto, perde o efeito mesmo, seu bolo vai murchar, não vai crescer, tá bom? Vai ficar pesado, vai embatumar, aqui a gente chama embatumado, aquele bolo pesado com a massa solada, tá? Por que o seu bolo murcha? Bom, o seu bolo murcha, fica tranquila que depois eu vou te mandar também um outro videozinho à parte explicando 5 coisas que fazem o bolo murchar, tá bom? Além do que eu tô te ensinando aqui, tá? Então, o que faz o seu bolo murchar, além dessas outras coisas também que pode acontecer, você fazer o seu bolo, abrir o forno antes, tá? Então, por isso que não pode abrir o forno antes de 30 minutos. Porque 30 minutos é o tempo que o fermento leva pra crescer sob uma temperatura alta, tá bom? Então, ele leva ali aqueles 30 minutos. Se você abrir o seu forno antes, você vai interromper, vai dar um baita de um choque térmico ali dentro, vai entrar o ar ali dentro do seu forno, vai reduzir a temperatura imediatamente, tá, gente? Não precisa nem estar com as coisas abertas, com as janelas abertas, nem nada do tipo. Essa técnica funciona pra depois. Se você abrir antes de 30 minutos, o seu bolo vai fazer assim, ó, bum, abaixar. Ele vai murchar na hora, perdeu, tá bom? Perdeu novamente a receita. Por que não pode abrir o forno antes dos 30 minutos? Por conta disso, tá bom? Então, gente, se você abrir o forno antes, você vai perder o seu bolo, tá bom? Não tem jeito, não tem o que fazer. Agora, uma outra coisa que acontece. Como que você vai saber se seu bolo tá no ponto e você não pode abrir o forno? Primeiro, liga a luzinha do seu forno. Ah, a luzinha do meu forno queimou, eu não tenho luz no forno. O que você faz? Se você tá me assistindo, você tem o seu celular. Todos os celulares têm uma luzinha, tá? Então, você vai pegar a luzinha do celular e você vai colocar assim, ó, a luzinha do celular lá dentro, assim sob a grade do forno. A grade não, o vidro do forno. E você vai conseguir se seu bolo já tá crescidinho, já tá corado, tá? Tudo isso, tá bom? Então, se você viu lá que o seu bolo cresceu bem, você acha já que ele está bom, o que você faz? O teste do palito ou da faca. Pega uma faca ou um palito, fura aqui o seu bolo, tá? Fura aqui o seu bolo e tira a faca. Saiu limpa, o bolo está pronto. Saiu molhada, fecha de novo o forno e deixa por mais uns 10 minutinhos, tá bom? Que ele pode ter só crescido, mas por dentro ainda estar cru. Isso acontece com os bolos muito grandes, tá? Com os pequenos é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer também, tá bom? Então, gente, outra coisa que faz o seu bolo murchar, agora é muito importante, que é a questão que eu falei pra vocês da janela, tá? Por que que eu coloco, logo que eu tiro o meu bolo do forno, eu coloco lá na grade do fogão, como eu te falei. Porque se o seu forno for assim, igual o meu, né, embaixo do fogão, ou o meu é um cooktop e um forno de embutir, mas só que ele também conserva a temperatura ali, tá? E vai abaixando regularmente, tá? Se você também utilizar um fogão normal, a parte de cima do seu fogão, né, do seu forno embaixo e o fogão em cima, ainda vai estar aquecido.
aquecida, não vai estar quente, fervendo, vai estar aquecida. Então você coloca lá que ele vai estar esfriando sobre a grade, junto com o forno, e a temperatura do bolo, da massa, né, e da forma vai sendo reduzida aos poucos, junto com aquele forno esfriando e aquele fogão que ainda tá aquecido, tá bom? Então ele vai indo gradativamente, tá? Tem que ter paciência para fazer bolo, não adianta fazer bolo no desespero porque dá errado, tá bom? Então tenha paciência, coloca lá e deixa ele descansando ali que vai dar certo o seu bolo, tá bom? A questão das janelas, eu fecho as janelas, fecho as portas, tá bom? Porque posso estar tirando meu bolo do forno e mesmo colocando na grade, ele pode pegar uma corrente de ar ali de uma vez, né, ou um vento e abaixar, murchar por conta desse choque drástico de temperatura. Então isso faz o meu bolo murchar também, tá bom? Aí, por que a gente tem que desenformar ele mais morninho pra frio? Porque senão ele quebra, porque quando o bolo ainda tá quente, ele ainda não tá estabilizado. Ele ainda tá ali estabilizando tudo, ajeitando tudo, assentando, tá? Então pode ser que o seu bolo quebre, tá bom? Se você desenformar ele quente. Por isso que eu passo essas recomendações, tá bom? Então, ó, esfriou e ele também desenforma com facilidade. Se você untar da forma que eu ensinei, se deixar ele descansando pra esfriar, ele vai desenformar com facilidade. Ó, o meu aqui já tá soltinho, tô batendo ele, ó, os dois já estão soltinhos. Ah, Isabela, mas o meu bolo não soltou. Passei a faca aqui em volta, sacudi, fiz tudo certo, ele não soltou ainda. Parece que ele ainda tá grudado. O que você vai fazer? Você vai voltar lá pro fogão, né? Vai ligar uma chama bem baixinha, a mínima chama possível do seu fogão. Você vai pegar aqui ele na mão e você vai fazer assim, ó. Só, sob a chama do fogão acesa, tá? Só isso aqui, porque o que vai acontecer? Já desliga o fogão. Pronto. Aquele calor da chama não vai queimar sua mão, é só fazer com cuidado, tá bom? Só não colocar a mão lá no fogo. Coloca assim, passa assim, só passa por cima, gente, só pra aquecer. Aquele calor vai ter derretido aquela margarina que a gente untou. Então, derreteu a margarina que a gente untou, ele vai se soltar com facilidade, tá bom? É simples, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai desenformar. Vamos lá, vou desenformar aqui os meus bolos. Ele já tá frio, você vai ver como ele sai, ó. A gente pega em um prato e vira ele. Olha isso aqui. Olha esse bolo, que coisa mais linda. Vou virar ele, que eu gosto mais do outro lado, ó. Virei. E coloco ele de volta aqui. Pronto. Olha só que coisa mais linda esse nosso bolinho. Olha como ele cresce super bem, gente. Olha só como fica fofinha a nossa massa. Você tem que fazer essa massa, esse bolo aqui, você pode vender ele somente assim, que já é um sucesso, um sucesso. E olha a minha forma. Ó, saiu completamente o bolo. Agora eu vou desenformar o formigueiro, que você deve estar ansiosa pra ver, né? Vamos lá. Antes de desenformar, passa a faquinha em volta, tá? E sacode pra ver se tá ok. Não vira ele de uma vez sem ter certeza, tá? E se não conseguir, se achar que tá pegando ainda, faz a técnica de passar na chama do fogo, tá bom? Ó, virei aqui. Ó, novamente aqui, limpinha. Aqui o nosso bolo de um lado. Vou virar ele. Vamos lá? Olha esse bolo. E pronto, gente. Aqui está o meu bolo formigueiro. Vou aproximar ele bem pra você conseguir ver. Deixa eu segurar ele aqui, ó. Ele fica com bastante chocolate dentro, seguindo essas instruções que eu te passei da quantidade, tá bom? Certinha. Aqui estão os nossos dois bolos que a gente aprendeu a fazer hoje. O nosso bolo formigueiro e a nossa massa básica branca, que pode levar baunilha ou não, tá? Então essas foram as técnicas que eu quis passar pra você. Espero que você tenha aprendido nessas questões dos bolos, essas dicas para não perder mais os bolos. A nossa aula de amanhã, ela é muito importante também, porque eu vou ensinar a fazer minha massa famosa de chocolate, que muita gente sempre me pede nos cursos, tá? E quem faz é um sucesso, não leva leite na massa. Vocês vão ver que massa macia é essa e simples. A gente vai fazer ela na mão, sem erro, a massa de amanhã, tá bom? Mas também, se quiser, pode fazer na batedeira, tá? Espero que tenha gostado. Aqui embaixo, ó, está o link do meu canal no YouTube. Clica aqui, se inscreve lá no meu canal pra você ver outros vídeos meus, tá bom? Fica no grupo do WhatsApp até o final da semana pra não perder o curso. A gente tá só começando, essa foi só a nossa primeira aula. A de amanhã tá imperdível e a terceira também tá imperdível. Tira suas dúvidas com a gente lá nos grupos, interage, fala o que você gostou da sua aula.
Se você fizer o seu bolo, posta lá no grupo a hora que a gente abrir. Pode também aqui, ó, vou te pedir um favor. Aqui também embaixo desse vídeo também tem o meu Instagram. Lá no meu Instagram, todos os dias eu respondo perguntas. Todos os dias eu respondo perguntas. Além das receitas que tem lá, eu também respondo as perguntas dos meus seguidores, tá? Todo dia eu abro lá uma caixinha de pergunta e respondo. Dúvida de tudo que você tiver, você pode me perguntar lá no Instagram que eu vou te responder, tá bom? Então, clica aí, me segue. Se fizer o bolo, também me marca lá no Instagram, tá bom? Depois de me seguir, que eu vou compartilhar os seus bolos, tá bom? E eu espero você na nossa aula de amanhã. Não fique com dúvida, tire suas dúvidas com a gente e eu te espero na nossa aula de amanhã, que tá sendo preparada com muito carinho também pra você. Espero que tenha gostado, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!